Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num daqueles debates, sabe? Que parecem super acadêmicos, mas que no fundo tocam no centro de como a gente entende o mundo. Com certeza. A fonte da vez é uma análise do teólogo Norman Geisler. E a pergunta é fundamental uma coisa é certa só porque Deus quer que seja? Ou Deus quer essa coisa porque ela já é certa, porque está alinhada com a natureza imutável dele? É o famoso dilema de Eutífron, mas dentro da teologia cristã. E essas duas visões têm nomes: voluntarismo e essencialismo. Exato. O material que a gente tem hoje argumenta que uma corrente teológica específica, que o Geisler chama de calvinismo extremado, se apoia totalmente na primeira ideia, no voluntarismo. E, bom, ele não está aqui para elogiar. Entendi. A gente vai explorar o que isso significa e as críticas bem pesadas que ele apresenta. Perfeito. A missão, então, é entender a lógica de cada lado. O que é esse tal de voluntarismo? Por que ele é tão central para essa linha de pensamento? E, claro, será que as críticas do Geisler se sustentam? Vamos desempacotar tudo isso. Ok, vamos começar pelo começo, então. O que exatamente é o voluntarismo segundo a fonte? Qual que é a ideia central? A ideia é radicalmente simples, na verdade. A vontade de Deus é a autoridade final, absoluta, sobre tudo, inclusive sobre o que é bom ou mal. Certo. Se Deus quer algo, esse ato de querer, por si só, torna a coisa boa. Não existe um padrão de bem fora da vontade dele. Nem mesmo dentro dele, tipo como uma natureza separada da vontade. A vontade é o padrão. A vontade cria o padrão, então. Exato. A diferença é sutil, mas é fundamental. No voluntarismo, a vontade é como um rei que cria a lei do nada. O que ele diz, vira lei. Um rei absoluto, a lei não reflete um princípio de justiça. A lei é o que o rei decidiu hoje de manhã. E a fonte diz que o John Piper é um dos grandes defensores dessa visão, né? Precisamente. Geisler usa a obra do Piper sobre o capítulo 9 de Romanos como o exemplo principal. Ah, sim. O Piper argumenta ali que a glória máxima de Deus está na sua liberdade soberana, incondicional. A liberdade de dar misericórdia a quem Ele quer e endurecer o coração de quem Ele quer, sem ter que dar satisfação a ninguém. Sem ser obrigado por nenhum padrão. Exato. Seja externo ou mesmo interno. Entendi. E tem uma citação do Piper que a fonte traz que é bem forte, né? Ele diz que a justiça de Deus é, na verdade, o compromisso dele de sempre agir para a glória do seu próprio nome. Uhum. E essa glória se manifesta nessa liberdade total. Então, para Deus ser justo, ele precisa agir com base só na sua vontade. Qualquer outra coisa diminuiria a glória dele. É isso. É exatamente esse o raciocínio. A vontade de Deus não apenas escolhe o que é certo. Ela constitui o que é certo. Uau. Se, hipoteticamente, Deus decidisse amanhã que o ódio é a maior virtude, então o padrão moral do universo mudaria junto com essa decisão. A vontade dele não está sujeita a nada. Mas isso não soa um pouco perigoso? Quer dizer, se a justiça é simplesmente Deus fazer o que quer para a sua própria glória, como a gente pode ter certeza de que essa glória vai se alinhar com o que entendemos como amor, como bondade? Você tocou no nervo da questão. E é exatamente aí que a análise do Geisler entra com os dois pés. Ele não mede palavras e apresenta uma lista de problemas que ele considera fatais para o voluntarismo. Certo, então vamos para as críticas. Qual é a primeira bomba que o Geisler joga? A primeira é a mais direta. Ele alega que não há provas bíblicas claras para essa posição. Ele diz que todos os versículos usados para defender o voluntarismo, como os que falam da soberania de Deus, podem e devem ser interpretados de outra forma, uma forma que não coloque a vontade de Deus em oposição à sua natureza imutável. Entendi. Basicamente ele diz, vocês estão lendo isso no texto, mas não está lá. Exatamente. Ok, então o primeiro ponto é que a base textual seria mais fraca do que parece. E depois? O segundo ponto é uma acusação de incoerência teológica. O argumento é o seguinte: se a misericórdia de Deus é puramente voluntária,
algo que ele pode ligar e desligar como um interruptor, Certo. porque a santidade e a justiça dele são consideradas parte essencial e imutável de quem ele é. A teologia clássica descreve Deus como um ser simples, sem partes. Como um ser assim pode ter alguns atributos essenciais e outros opcionais. Isso é interessante. É como dizer que uma pessoa é essencialmente honesta, mas voluntariamente gentil. Tipo, não fecha a conta. A gentileza deveria fluir de quem a pessoa é, não ser uma escolha arbitrária a cada momento. Exato. Ou tudo é essencial ou nada é. Geisler argumenta que não se pode ter os dois. E isso nos leva direto para a terceira crítica, que aponta para uma contradição dentro do próprio campo calvinista. Espera aí, essa ideia de uma tensão interna no pensamento calvinista, isso é fascinante. Quer dizer que a mesma escola de pensamento está, de certa forma, em conflito consigo mesma. É exatamente o que a fonte aponta. Geisler cita R.C. Sproul, que é um gigante do calvinismo moderno. Sei. De um lado, o Sproul, seguindo a tradição clássica, diz que Deus não pode fazer nada a não ser o que é bom. Isso soa como puro essencialismo, né? A bondade é parte da natureza dele. Uhum. Mas, em outro momento, o Sproul afirma que Deus nunca deve misericórdia. E aí tá a atenção. Se Deus é essencialmente amor, como a Bíblia diz, então mostrar amor e misericórdia não seria uma opção, mas uma necessidade que brota da sua própria natureza, certo? Exatamente. Não uma obrigação imposta de fora, mas um transbordamento de quem ele é. É essa a implicação. A crítica é que a posição voluntarista acaba criando um divórcio entre a vontade de Deus e a natureza de Deus. E isso, para Geisler, é filosoficamente insustentável para um ser perfeito e simples. Ok, agora Geisler parece levar o argumento às últimas consequências, né? A quarta crítica mergulha no que ele chama de implicações absurdas. Sim, aqui ele usa a famosa redução ao absurdo. Ele diz que se a vontade de Deus é o único padrão moral, então, em teoria, Deus poderia decretar que odiar o próximo é bom e amar é mal. Nossa. Ele poderia tornar a injustiça um novo padrão de justiça. Geisler argumenta que isso é um absurdo lógico, porque o próprio conceito de injustiça só existe se houver um padrão fixo e imutável de justiça para servir de régua. Nossa, isso é pesado. Basicamente, se não há um padrão fixo, as palavras justo e injusto perdem todo o significado. Viram só etiquetas vazias que Deus pode trocar quando quiser. A moralidade inteira desmorona. Exatamente. E por último, Geisler acusa o voluntarismo de cometer o que ele chama de falácia do teologismo. Teologismo? Essa é nova para mim. O que significa? É a ideia de pegar um único atributo ou princípio teológico e transformá-lo na chave que abre todas as portas, sabe? A lente única através da qual tudo é definido, mesmo que isso force contradições. Ah, entendi. Nesse caso, o princípio seria tudo para a glória de Deus. Certo. É como criar uma lente única para ver o mundo. Se glória de Deus passa a significar só vontade soberana e arbitrária, você acaba distorcendo todo o resto. Amor, justiça, bondade, para caber nessa caixinha. É quase uma armadilha intelectual. É uma armadilha, exatamente. Geisler contesta essa premissa. Ele diz que a verdadeira glória de Deus não é a exibição de poder arbitrário, mas a manifestação de sua natureza perfeita e imutável. Faz sentido. Portanto, qualquer coisa que contradiga essa natureza, como a ideia de que Deus poderia ser não amoroso, não pode, por definição, glorificá-lo. Ok, então se o voluntarismo tem, todos esses problemas segundo Geisler, qual é a alternativa que ele coloca na mesa? A alternativa é o essencialismo. A ideia de que Deus quer algo porque é certo. E o certo é um reflexo perfeito da sua própria natureza eterna e imutável. Certo. A vontade de Deus não cria o padrão moral do nada. Ela expressa perfeitamente o padrão que é a sua própria essência. Voltando à analogia, no essencialismo, a vontade não é o rei que inventa a lei, mas o juiz perfeito que aplica a lei que já existe. E essa lei é a própria natureza de Deus. Certo. Mas a fonte entra numa filosofia mais pesada aqui, né? Tomás de Aquino. Ajuda a gente a traduzir isso. Quais são os argumentos? São 3 argumentos filosóficos principais. O primeiro é o da pura realidade. Pensa assim,
Um bloco de mármore tem o potencial de se tornar uma estátua. Uhum. A madeira tem o potencial de virar uma cadeira. Eles ainda não são tudo o que podem ser. A ideia de ato puro é que Deus não tem nenhum potencial não realizado. Ele já é completa e totalmente tudo o que ele é. Se não há potencial, não há possibilidade de mudança. Faz sentido. Mudar é ir de um estado potencial para um estado real. Se Deus é realidade pura, não há para onde mudar. Ele já é. E o segundo argumento? É o da perfeição. Por definição, Deus é absolutamente perfeito. Qualquer mudança seria para melhor ou para pior. Se ele mudasse para melhor, significaria que ele não era perfeito antes. Se mudasse para pior, deixaria de ser perfeito. Logo, um ser perfeito não pode mudar em sua essência. Certo. E o terceiro é o da simplicidade. Isso, a ideia é que tudo que muda é composto por partes. Uma parte que muda e outra que permanece para a coisa continuar sendo ela mesma. Mas a teologia clássica diz que Deus é absolutamente simples, sem partes. Sem partes. Se ele não tem partes, não pode haver essa composição de algo que muda e algo que fica. Portanto, ele não pode mudar. São argumentos densos, mas a conclusão de todos eles é a mesma, né? A mesma. A natureza de Deus é imutável. E se a natureza dele é imutável, sua vontade tem que estar perfeitamente alinhada a ela. Ele não age contra quem ele é. E a Bíblia? O que ela diz sobre isso? Porque a filosofia é uma coisa, mas para a teologia, o texto é fundamental. Claro, a fonte lista várias passagens. O Salmo 102 diz sobre Deus: Tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Uhum. Malaquias 3.6 é talvez o mais famoso. Eu, o Senhor, não mudo. E no Novo Testamento, Tiago 1,17 fala de Deus como o Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. A ideia não é só que Deus escolhe não mudar. Não, é que a imutabilidade é parte da identidade dele. Tudo bem, a filosofia é densa, a Bíblia é chave, mas e na prática? Por que isso importa para alguém que não é teólogo? E essa é a terceira linha de argumentação do Geisler, os argumentos práticos. O primeiro é o que a fonte chama de repugnância moral. Certo. A noção de um Deus que pudesse, por um ato de vontade, tornar o ódio bom e o amor mal é instintivamente repulsiva para nós, que somos, segundo a tradição, feitos à imagem dele. Se a gente acha isso repugnante, quanto mais seria para o próprio ser perfeito. E isso leva ao segundo ponto prático, que é a necessidade de estabilidade moral. Sem uma base firme para a moralidade na natureza de Deus, a gente estaria à deriva. Como alguém pode se dedicar a uma vida de justiça se Deus pode decidir amanhã que a crueldade é a nova virtude? Exato. Perderíamos qualquer base para o certo e o errado. Totalmente. Isso vai muito além da teologia, né? É a base de toda a ideia de direitos humanos universais. A crença de que certas coisas são certas ou erradas. Não importa o que um governante ou uma cultura decida. A gente assume que existe um padrão moral estável. O essencialismo diz que esse padrão é a natureza de Deus. E qual o último argumento prático? A confiabilidade de Deus. A Bíblia inteira retrata um Deus que faz promessas e as cumpre. Um Deus em quem se pode confiar. Certo. Essa confiabilidade, segundo Geisler, depende totalmente da sua natureza imutável. Um Deus voluntarista, cuja vontade é a única lei, poderia mudar de ideia sobre qualquer promessa a qualquer momento. A única garantia de que Deus cumprirá sua palavra é que sua natureza boa e fiel o obriga a isso. Uma obrigação interna de ser quem ele é. Exatamente. Então, para a gente resumir a análise de Geisler, ele argumenta que o voluntarismo, que ele vê como o pilar do calvinismo extremado, é filosoficamente incoerente, biblicamente infundado e moralmente problemático. E ele oferece o essencialismo como a visão mais consistente com a teologia clássica e com a própria Bíblia. Exatamente. E, para fechar, Geisler dá uma alfinetada final, que ele diz ser a grande ironia da história toda. Ah, é? Ele aponta que essa mesma teologia parece precisar de um Deus essencialmente imutável para garantir a segurança da salvação, a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre,
que depende da fidelidade de Deus, Uhum. mas ao mesmo tempo precisa de um Deus puramente voluntarista para defender a doutrina da expiação limitada, onde a vontade de Deus escolhe arbitrariamente a quem a misericórdia se aplica. Ou seja, ele acusa o sistema de querer o melhor dos dois mundos, resultando numa visão de Deus que é contraditória no seu próprio núcleo. É um ponto realmente forte para encerrar a crítica. E isso nos deixa com uma reflexão que vai muito além de um debate entre calvinistas e não calvinistas, né? A escolha entre ver Deus ou a realidade última como fundamentalmente guiada por uma vontade arbitrária ou por uma essência imutável, isso não é só uma questão teológica abstrata. De forma alguma. Então fica a reflexão. Como a resposta a essa pergunta, se a realidade é baseada em uma vontade soberana que pode mudar, ou em uma natureza estável e consistente, impacta não apenas a fé de uma pessoa, mas também a forma como ela entende a moralidade, a justiça e a própria ideia de verdade no mundo.